Graça e paz, tudo bem, irmãs e irmãs? Eu sou Eliene, a missionária Eliene, esposa do pastor Flávio. Estarei lendo com vocês hoje, dia 15 de março. Nós vamos ler o livro de Números, dando continuidade, capítulo 22, versículo 21 a capítulo 23, capítulo 30. Vamos lá então? Na manhã seguinte, Balaão se levantou, pôs sobre ele uma jumenta e partiu com os oficiais moabitas. A ira de Deus se acendeu porque Balaão foi com eles, de modo que enviou o anjo do Senhor para se pôr no caminho e impedir sua passagem. Enquanto Balaão ia montando na jumenta, acompanhado por 2 servos, a jumenta de Balaão viu o anjo do Senhor em pé no caminho, segurando uma espada. A jumenta se desviou do caminho e saiu para um campo, mas Balaão bateu nela e fez voltar para o caminho. Então o anjo do Senhor se pôs num lugar onde o caminho se estreitava, sempre os muros dos 2 vinhedos. Quando a jumenta viu o anjo do Senhor, tentou passar pelo espaço apertado e espremeu o pé de Balaão contra o muro. Por isso Balaão bateu nela outra vez. Então o anjo do Senhor foi mais adiante no caminho e pôs no lugar estreito demais para a jumenta passar, seja pela direita ou pela esquerda. Quando a jumenta viu o anjo, ela se deitou, apesar de Balaão ainda estar montado. Num ataque de raiva, Balaão o espancou com uma vara. Então o Senhor fez a jumenta falar: "O que eu lhe fiz para você me bater 3 vezes?" perguntou ela a Balaão. "Você me fez de tolo", gritou Balaão. "Se eu tivesse uma espada, mataria você. Mas eu sou a mesma jumenta que você montou a vida toda", disse ela. "Alguma vez eu fiz algo parecido?" "Não", respondeu Balaão. Então o Senhor abriu os olhos de Balaão e ele viu o anjo do Senhor em pé no caminho, segurando a espada. Balaão curvou a cabeça e se prostrou diante dele com o rosto em terra. "Por que você bateu 3 vezes na jumenta?" perguntou o anjo do Senhor. "Eu vim para pedir sua passagem, pois você insiste em seguir por um caminho que me desagrada. 3 vezes a jumenta me viu e se afastou. Se ela não tivesse se desviado, certamente eu teria matado você e poupado a vida da jumenta." "Pequei", disse Balaão ao anjo do Senhor. "Não percebi que estava no caminho impedindo a minha passagem. Se te opões à minha viagem, voltarei para casa." O anjo do Senhor disse a Balaão: "Vá com os homens, mas fale apenas o que eu lhe disser." Balaão seguiu viagem com os oficiais de Balaque. Quando o rei Balaque soube que Balaão estava a caminho, saiu para lhe encontrar com ele numa cidade moabita junto ao rio Arnon, na fronteira do seu território. Balaque perguntou a Balaão: "Não mandei chamá-lo com urgência? Por que não veio de imediato? Não acreditou em mim Vou ler novamente. Não acreditou em mim quando eu disse que lhe daria uma grande recompensa?" Balaão respondeu: "Agora estou aqui, mas não posso falar o que bem entender. Transmitirei apenas a mensagem que Deus puser em minha boca." Então Balaão acompanhou Balaque até Quiriate-Huzote. Ali Balaque sacrificou bois e ovelhas e mandou entregar porções de carne a Balaão e aos oficiais que estavam com ele. Na manhã seguinte, Balaque subiu com Balaão até Boate-Baal. De lá podiam ver uma parte do povo.
Balaão disse a Balaque: construa aqui 7 altares e prepare 7 novilhos e 7 carneiros. Balaque seguiu as instruções de Balaão, e os dois ofereceram um novilho e um carneiro em cada altar. Então Balaão disse a Balaque: fique aqui junto aos holocaustos, enquanto eu vejo se o Senhor virá ao meu encontro. Depois lhe direi o que ele me revelar. Em seguida subiu sozinho até o topo de um monte sem vegetação, e Deus veio ao encontro dele. Balaão disse: preparai 7 altares e oferecei um novilho e um carneiro em cada altar. O Senhor deu Balaão uma mensagem para o rei Balaque e disse: volta até onde Balaque está e transmita-lhe essa mensagem. Balaão voltou e encontrou o rei junto ao holocausto e com ele todos os líderes de Moabe. Esta foi a mensagem que Balaão transmitiu: Balaque me trouxe desde Arã. O rei de Moabe me trouxe dos montes do leste. Venha, disse ele, amaldiçoe Jacó para mim. Venha e anuncie a condenação de Israel. Mas como posso amaldiçoar aquele que Deus não amaldiçoou? Como posso condenar aquele que o Senhor não condenou? Dos altos dos rochedos eu vejo dos montes e os observo. Vejo um povo que vive só, separado das outras nações. Quem pode contar os descendentes de Jacó, tão numerosos quanto o pó? Quem pode contar ao menos 1/4 de Israel? Que eu morra com os justos, que meu fim seja como o deles. Então o rei Balaque disse a Balaão: o que você me fez? Eu o trouxe aqui para amaldiçoar meus inimigos. Em vez disso, você os abençoou. Balaão respondeu: como eu poderia transgredir algo algo diferente daquilo que o Senhor pôs em minha boca? Então Balaque lhe disse: venha comigo a outro lugar. Dali você verá outra parte do povo, mas não ele todo. Amaldiçoe, disse. Amaldiçoe dali o povo. Então Balaque levou Balaão ao campo de Zofim, no alto do monte Pisga. Construiu ali 7 altares e ofereceu um novilho e um carneiro em cada altar. Balaão disse ao rei: fique aqui juntos aos holocaustos, enquanto eu vou ao encontro do Senhor. Então o Senhor veio ao encontro de Balaão e lhe transmitiu uma mensagem e depois disse: volte até aonde Balaque está e transmita-lhe essa mensagem. Balaão voltou e encontrou o rei junto ao holocausto e com ele todos os oficiais de Moabe. O que o Senhor disse? Perguntou Balaque. Esta foi a mensagem que Balaão transmitiu. Levanta-se, Balaque, e preste atenção. Ouça-me, filho de Zippor. Deus não é homem para mentir, nem ser humano para mudar de ideia. Olha que tremendo. Alguma vez ele falou e não agiu? Alguma vez prometeu e não cumpriu? Glória a Deus, hein, irmãos? Ouça, recebi ordem de abençoar. Deus abençoou e não posso anular sua bênção. Quando ele olha para Jacó, não vê maldade alguma. Não vê calamidade à espera de Israel. Pois o Senhor seu Deus está com ele. Foi clamado como seu rei. Deus o tirou do Egito. Ele é forte como boi selvagem. Encantamento algum pode tocar Jacó, magia alguma tem poder contra Israel. Agora se dirá a respeito de Jacó: vejam o que Deus fez por Israel.
Este povo se levanta como leoa, como leão majestoso me desperta. Não descansa enquanto não devora a presa e bebe o sangue dos que foram mortos. Então Balaque disse a Balaão: Pois bem, se não os amaldiçoar, pelo menos não os abençoe. Mas Balaão respondeu: Não lhe avisei que faria apenas o que o Senhor me ordenasse? O rei Balaque disse a Balaão: Venha e eu o levarei a mais um lugar. Quem sabe Deus se agrade de que você os amaldiçoa dali. Balaque levou Balaão até o topo do monte Penhor, de onde se vê o deserto. Mais uma vez Balaão disse a Balaque: Construa 7 altares e prepare 7 novilhos e 7 carneiros. Balaque seguiu as instruções de Balaão e ofereceu um novilho e um carneiro em cada altar. Lucas, capítulo 1, versículos 57 a 80. Chegando o tempo de seu bebê nascer, Isabel deu à luz a um filho. Vizinhos e parentes se alegraram ao tomar conhecimento de que o Senhor havia sido tão misericordioso com ele. Quando o bebê estava com 8 dias, eles vieram para a cerimônia de circuncisão. Queriam chamar o menino de Zacarias como pai. Mas Isabel disse: Não, seu nome é João. Então eles lhe disseram: Não há ninguém em sua família com esse nome. E com gestos perguntaram ao pai como queria chamar o bebê. Ele pediu que lhe dessem uma tabuinha. E para surpresa de todos escreveu: Seu nome é João. No mesmo instante, Zacarias voltou a falar e começou a louvar a Deus. Toda a vizinhança se encheu de temor e a notícia dos que haviam acontecido se espalhou por toda a região montanhosa da Judeia. Todos que ficaram sabendo meditavam sobre esse acontecimento e perguntavam: O que vai ser esse menino? Pois a mão do Senhor estava sobre ele. Então seu pai Zacarias ficou cheio do Espírito Santo e profetizou: Seja bendito o Senhor, o Deus de Israel, pois visitou e resgatou seu povo. Ele nos enviou poderosa salvação da linhagem real e de seu servo Davi, como havia prometido muito tempo atrás, por meio de seus santos profetas. Agora seremos salvos de nossos inimigos e de todos os que nos odeiam. Ele foi misericordioso com os nossos antepassados, ao lembrar-se da sua santa aliança, o juramento solene que fez com nosso antepassado Abraão. Prometeu livrar-nos de nossos inimigos, para o servirmos sem medo, em santidade e justiça, enquanto vivermos. E você, meu filhinho, será chamado profeta do Altíssimo, pois preparará o caminho para o Senhor. Dirá a seu povo como encontrar a salvação por meio do perdão de seus pecados. Graças à eterna misericórdia do nosso Deus, a luz da manhã vinda do céu está prestes a raiar sobre nós, para iluminar aqueles que estão na escuridão, na sombra da morte, e nos guiar no caminho da paz. João cresceu e se fortaleceu em espírito, e viveu no deserto até chegar o tempo e se apresentar ao povo de Israel. Salmo 58, 1 a 11. Vocês, governantes, sabem o que significa justiça? Acaso julga o povo com imparcialidade? De modo algum. Tramam injustiça em seu coração e espalham violência por toda a terra. Os perversos são pecadores desde o ventre materno. Mentem e se corrompem desde o nascimento. São venenosos como as serpentes, como a cobra que se fazem de surdas.
para não ouvir a música dos encantadores, ainda que eles toquem com habilidade. Quebra os dentes dos perversos, ó Deus, despedaça, Senhor, a mandíbula desses leões. Que desapareçam como água em terra sedenta e se tornem inúteis as armas das suas mãos. Que sejam como a lesma que se desmancha em lodo, como a criança que nasce morta e nunca verá o sol. Deus os eliminará, tanto o jovem como os velhos, mais depressa que um fogo de espinhos esquenta uma panela. O justo se alegrará quando vir a vingança contra a injustiça. No sangue do perverso lavará os pés. Então, por fim, alguém dirá: de fato, há recompensa para o justo. Com certeza, há um Deus que faz justiça na terra. Provérbios 11, 12 e 13. É falta de bom senso desprezar o próximo. A pessoa sensata permanece calada. O fofoqueiro espalha segredos, mas a pessoa confiável sabe guardar confidências. Olá pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu quero agradecer muito a Eliene por ter gravado o vídeo para mim. E como vocês podem ver, estou viajando, vou chegar em casa daqui a pouquinho. E grande abraço para vocês. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento em nome de Jesus. Amém? Deus é justo e bom. Vamos